Fala, povo de Deus, estamos aqui hoje no nosso terceiro vídeo da nossa série Igreja. E hoje nós vamos falar sobre movimento. É de Deus? Para tudo, gente. Movimentos. Movements. The movements. Surgindo por aí no Brasil inteiro, espalhados, pelo Brasil inteiro. Se você abrir o Instagram, você colocar assim, pesquisar lá movimento, você vai aparecer trilhões de perfis de movimentos. E eu tenho admirado isso, cara, eu acho massa demais, acho incrível o tanto que a galera tem buscado a Deus e tem surgido movimentos. E um dos grandes motivos de eu gravar essa série de vídeos é justamente por causa dessa vibe, dessa pegada dos movimentos, que eu acho massa demais, acho incrível e creio que tem que continuar e tem que ter realmente pessoas buscando a Deus nas ruas, nas praças, em tudo que é lugar. Afinal, Joel profetizou que o Espírito de Deus seria derramado sobre todos, sobre toda a carne, e nossos filhos teriam visões, nossos velhos teriam sonhos. Mas eu tenho visto que tem algumas coisinhas, probleminhas acontecendo, nesse meio assim, desses movimentos. E eu queria pontuar algumas coisas sobre isso, e é justamente sobre esse contexto de igreja que nós temos que entender o movimento. Primeiro vamos entender que o movimento, algumas pessoas falam isso e eu discordo um pouco, eles falam que o movimento ele é para-eclesiástico. O que seria isso? Para-eclesiástico, ele anda paralelo à igreja. Ou seja, vamos dar uma aula de geometria básica, as linhas paralelas elas não se encontram nem no infinito. É assim que o pessoal diz. Então, como que o movimento é para-eclesiástico se ele não vai se encontrar nem na eternidade com a igreja? Veja como não tem sentido. Então, na verdade, o movimento, ele sendo para-eclesiástico, ele caminha junto com a igreja. A igreja está aqui e o movimento está aqui, eles vão caminhando juntos. Ou seja, ele é uma coisa que acontece fora do contexto eclesia, do contexto igreja, do contexto corpo ali, do templo. E aí, eu acho que é onde surgem alguns probleminhas, onde surgem algumas quebras de cabeças, alguns choques de realidade. Justamente por quê? Primeiro, imagina só, eu tenho um movimento, sou líder de um movimento. E aí, eu sendo líder desse movimento, eu vou pegar a minha galera e vou para uma praça. Aí eu começo a falar de Jesus para quem estiver passando. E aí começo a orar para as pessoas e Deus começa a batizar com o Espírito Santo, começa a curar, começa a pessoa se converter e aquela coisa. Glória a Deus, eu estou cumprindo o meu papel de discípulo, estou cumprindo o ID. Maravilha. Porém, no entanto, a grande verdade, e existe um problema nisso aí, é que a grande parte das pessoas que estão no movimento, elas não querem fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Lembra do primeiro vídeo que eu falei? Que as pessoas falam lá depois, se você não assistiu, assiste lá para você entender o que eu estou falando. Que as pessoas dizem, eu não preciso de ir para a igreja. E aí começa-se a haver um povo aqui e outro povo lá. E as pessoas que estão aqui geralmente no movimento, que o movimento ele tem o quê? O papel de atrair as pessoas. Ele, vamos dizer assim, é como se fosse um grande evangelismo. Porém, o movimento ele não tem a capacidade, ele não tem a maturidade de discipular pessoas. Ele não tem a capacidade de forjar o caráter das pessoas. Cara, por mais que você possa estar no convívio, você possa estar ali todo dia lá no movimento, quando tiver semanal, sei lá, quinzenal. Porém, o movimento ele não forja o caráter, ele não forma a pessoa, ele não forma quem a pessoa vai ser dentro da igreja. Ele não forma, ele não tem capacidade disso. Porque o intuito do movimento ele é evangelizar, ele é divulgar o reino, ele é expandir o reino. E aí é por isso que eu falo que o movimento ele não anda lado a lado com a igreja. Na verdade, o movimento ele faz parte da igreja, ele faz parte de todo o contexto da igreja. O movimento, na verdade, ele se criou esses movimentos pela falta de movimento da igreja. Como assim, Elton? A igreja parou de evangelizar, parou de pregar, parou de ir para a rua, parou de anunciar carro de som. Lembra antigamente que tinha aqueles tiozinhos que ficavam na praça dizendo: Deus, em nome de Jesus, tu vai para o inferno, se tu se converter, tu vai para o inferno, irmão, em nome de Jesus. Lembra disso? Pela falta disso, os jovens atualmente, por um despertar
vontade de Deus, foram empurrados para a rua para começar a fazer novamente esses movimentos. Isso não nasceu agora. Isso nasceu há muitos anos atrás. Cara, John Wesley já fazia isso. Outros pregadores faziam isso. Cara, os caras pegavam nas ruas, velho. Às vezes pessoas que eram ateus. Tem até um contexto de uma história que eu não me lembro, de um avivalista, que diz o seguinte, que estava feito um padeiro que era ateu passando correndo. E o cara perguntou, você está indo para onde? Ele estava falando assim, cara, eu estou indo ver fulano pregar. E era numa praça. E aí ele virou assim, mas você não é ateu? Ele falou assim, cara, eu estou indo ver ele pregar porque ele acredita naquilo que ele prega. Uau! Velho, já existiam movimentos há muitos e muitos anos atrás, lá com os pais da Reforma. E o movimento não surgiu agora. Só que, entenda, que as pessoas que eram ganhas do movimento eram levadas para dentro da igreja, para serem consolidadas, cuidadas, amadas, discipuladas e treinadas. E se nós não pensarmos nisso, de levarmos as pessoas para dentro da igreja, para o contexto da igreja, para discipular elas, consolidar elas, vai ter um momento que elas vão cansar. Elas vão enjoar. Porque você imagina, toda vez que você vai para o movimento, e aí às vezes tem um louvor novo, diferente e tal, aí tem uma pregação, aí é aquela chapação de Jesus. E aí eu falo para você, como experiência de vida, que hoje eu estou com 26 anos gravando esse vídeo, quase 10 anos servindo a Jesus, e os outros mais ou menos, babando na igreja, não estava muito crente, mais ou menos. E aí eu aprendi, cara, que se nós não formos forjados na palavra, nós não formos forjados no conhecimento, nós não estudarmos a palavra, nós não sermos realmente modelados pelo Espírito Santo, nós com certeza vamos ter uma fé bamba. E o movimento, ele não consegue ter essa, forjar totalmente a pessoa. Então a pergunta que é o tema desse vídeo: movimento é de Deus? É claro que é de Deus, cara, faça movimento, vá para as ruas, vá para a praça, vai lá pro metrô, vai para não sei aonde, anuncia o evangelho, chama a galera, põe em som e louvozão top, bate cabeça, uau, quem quer citar Jesus, converta as pessoas através do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Mas entenda que o movimento, ele tem que estar atrelado à igreja, é ganhar as pessoas no movimento e levar elas para dentro da igreja, para o corpo de Cristo. Você quer entender isso um pouco mais? Vê lá o primeiro vídeo, você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer. Então, o movimento, ele é de Deus, ele faz parte do reino, ele faz parte da expansão do reino, mas ele não é algo que caminha aqui do ladinho da igreja, ele caminha junto com a igreja, porque o movimento faz parte da igreja. É como se o movimento, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar que nós somos um corpo e cada corpo tem seus membros. É como se o movimento fosse um braço e fosse lá nas portas do inferno e arrebanhasse as pessoas. É como se o movimento fosse os pés que foi correndo na direção das portas do inferno e não deixando as portas do inferno prevalecer quando a igreja está resgatando pessoas de lá. É como se o movimento fosse o braço do evangelismo da igreja. Tá entendendo isso? E um dos problemas que eu vejo, velho, no movimento que é a galera que vai no movimento, ela tem que entender isso. E isso vai ser o tema do último vídeo. Eu vou só falar por cima. Nós temos que entender que o que Deus faz no movimento, Deus também faz dentro da igreja. Dentro do culto na igreja, dentro do culto de domingo, dentro de um culto de quinta, de culto de sábado. Deus faz. Deus faz. E a gente tem que parar de ter aquela mentalidade retardada de Deus só se manifesta no secreto e no movimento. No secreto e no movimento. No secreto não. Lembra do secreto que eu falei lá no vídeo? No secreto e no movimento. Cara, não. Deus está em todas as partes. É de dentro para fora. Onde você for, o Espírito Santo vai se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus caminha com você, ela anda com você. Só que entenda que o que Deus faz no movimento, Ele também faz dentro da igreja. Por quê? Porque o movimento está dentro da igreja. Não é a igreja que está dentro do movimento, entenda. Não é a igreja que está dentro do movimento. É o movimento que é um braço da igreja. É uma extensão da igreja. Ele não anda aqui e não. Ele anda dentro da igreja, alinhado com a igreja. Aprendo que quanto mais nós estivermos alinhados, alicerçados, e com a mesma visão e buscando o mesmo propósito, não vai haver mais divisão, não vai haver mais brigas, não vai haver mais intrigas, muito pelo contrário. As pessoas vão entender que tudo que está sendo feito, mesmo que o movimento não aconteça dentro da igreja, aconteça numa praça, aconteça na sua escola, aconteça onde for, entenda, se você está inserido dentro do contexto da igreja,
dentro da mentalidade da igreja, você está buscando o propósito do reino. Não estou dizendo que você tem que praticar a mesma visão de uma igreja dentro do movimento, até porque é diferente, é na rua, é na escola, a forma de falar, a comunicação de falar é diferente. A comunicação de falar foi bom, né? A forma de falar é diferente, a forma de comunicar é diferente. Porém, o movimento, se ele não estiver entrelaçado com a igreja, entrelaçado com a visão de igreja, com alguém te ajudando, orando por você, vai ter um momento que vai ruir, vai ter um momento que não vai mais sustentar. Estou falando isso para você como experiência própria, porque eu já vivi isso, não uma, nem duas, mas N vezes. Se você não estiver caminhando junto, entendendo que o movimento faz parte da igreja, um dia vai morrer. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente aqui embaixo. Se você não gostou, pode comentar. Fala assim, eu não concordo. E nós vamos conversar com muito amor, muito carinho. Eu quero te esclarecer algumas coisas, para que a sua mente venha abrir e entender o que é a igreja. É isso aí, tamo junto.